Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM Itacoatiara. Rádio Web Mais Top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Banicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Rodearte em Humaitá. Aramã FM de Anamã. Maran FM em Maran. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Copan Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripona. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que o dia será de muito calor, com temperatura máxima de 34 graus e que a probabilidade de chuva é de 5%. O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros e parte disso já caiu no meio da madrugada em áreas isoladas. Com alguma nebulosidade, Manaus já amanhece com 27 graus e 74% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 25 de julho. 206 dias do ano. Faltam 159 para terminar 2019. É dia de São Tiago. Também é o dia do motorista, o dia do taxista, o dia do colono e o dia do escritor. A vazante do Rio Negro desde o seu início é de 72 centímetros. Na leitura de ontem havia baixado 5 centímetros, deixando seu nível em relação ao mar em 28 metros e 70 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Datas e fatos. Registros da história. 1966, uma bomba explode no aeroporto de Recife, onde pousaria o avião do Marechal Costa e Silva, candidato à Associação de Presidente Castelo Branco. 1978, nasce o primeiro bebê de Profeta, a menina Louise Brown, em um hospital britânico. 1984, a cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya torna-se a primeira mulher a caminhar no espaço. 1994, rei Hussein da Jordânia e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin firmam em Washington uma histórica reconciliação que põe fim a 46 anos de guerra. 2000, morrem 113 pessoas nas imediações do aeroporto parisiense Roissy Charles de Gaulle, que após a explosão de um Concorde Air France contra um pequeno hotel. Muitas pessoas aqui reclamando as manchetes do Jornal da Manhã. As pessoas ficam ansiosas para ouvir as principais notícias, e esse tipo de coisa não pode acontecer. Pode sim, problemas de informática aqui na central de jornalismo, só isso que aconteceu. As manchetes já estavam todas prontas e tudo já elaborado, mas aconteceu um problema de informática que é alheio à nossa vontade. Explicado. 5h51. Local. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Itamar Jardina, que é o nosso sonoplasta. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Roberto Pellegrini. Mas, Pellegrini, antes que você fale, eu digo a você e aos ouvintes que, encerradas as festividades do Dia de São Cristóvão, santo padroeiro dos motoristas, ocorrerá nesta quinta-feira a tradicional bênção dos carros. Às 18 horas, na capela da comunidade São Cristóvão, no bairro da Praça 14, na zona sul de Manaus, os pés terão seus veículos benzidos na carreata. Após a missa na capela que leva o nome do santo, os organizadores realizam a carreata. O trajeto previsto parte da rua Afonso Pena, passando pela rua Tarumã, Visconde de Porto Alegre, 7 de setembro, Humaitá, Borba, Tefé, Duque de Caxias, Boulevard Álvaro Maia e retorna para a Afonso Pena. Agora 5h52 em Manaus. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini chama a atenção, inclusive era uma das nossas manchetes, em um único redutor de velocidade no Nova Vitória, pelo menos 100 ônibus já foram assaltados, Pellegrini. Pois é, bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, Itamar Jardina, ouvinte do Jornal da Manhã. Esse quebra-mola, Paulo, redutor de velocidade, o vulgo quebra-mola,
tem um grande, Paulo, mas é bem grande realmente, ali nas proximidades da pista da raquete no bairro Nova Vitória. Eu conversava com o William Enoch, que é presidente do sindicato do transporte especial, e ele me dizia, Paulo Guerra, que eles já contabilizaram mais de 100 assaltos nesse quebra-mola. Por ser um quebra-mola muito grande, o ônibus tem que parar, né, o micro-ônibus, para poder atravessar o carro para que eles possam passar pelo quebra-mola. É nesse momento que os bandidos agem e mais de 100 assaltos já aconteceram nesse mesmo local. Já reclamaram com o Detran, já fizeram vários pedidos aí, mas infelizmente o quebra-mola continua facilitando a ação de assaltantes. Pois é, Peregrino, a Operação Catraca é policiamento reforçado e muitos assaltos acontecendo nos mesmos lugares. Aí, no Nova Vitória, nesse redutor de velocidade, também chamado de quebra-molas, e também na Torquato Tapajós. Principalmente a Torquato Tapajós é o paraíso dos assaltantes, não é, Peregrino? Paulo, logo após o viaduto 28 de março, ali a entrada do aeroporto, é o local preferido, né? Entre ali e até o pronto-socorro Delfina Aziz é um trecho muito perigoso, é daí onde as pessoas que estão nos ônibus já começam a esconder as coisas, colocar o celular no local mais seguro, outros colocam na meia, o pessoal, quando passa ali do viaduto, já começa a ficar, os passageiros já começam em pânico, quando vai descer uma pessoa, quando vai entrar um outro passageiro, as pessoas ficam assustadas, porque lá, Paulo Guerra, como você colocou muito bem, é um dos locais onde mais acontece assalto na cidade. Peregrino, se esses bandidos só assaltassem e não maltratassem as pessoas e até matassem, como é o caso, principalmente de motoristas de ônibus, tudo bem, mas ele realizou o assalto, vai embora. Agora, maltratar as pessoas, coronhadas, matam as pessoas e depois, para encontrar esses bandidos, quando são presos, já vem com a Bíblia na mão. Muito bem observado, Paulo. Além do assalto, né, que é aquela violência psicológica, tem a violência física também. Eles batem nas pessoas, dão tapas, colocam arma na cabeça de crianças, de idosos, fazem todos os tipos de atrocidades dentro dos ônibus, gritando, apontando arma, ameaçando matar todo mundo, batendo nas pessoas. Eles usam da violência assim nesses assaltos a ônibus. Pois é, verdadeira covardia. Peregrino, parece-me que no IML não teve muito trabalho nas últimas horas. Então, Paulo Guerra, foi uma noite, madrugada bem tranquila, realmente, uma noite tranquila durante aí, desde da boca da noite até agora o fim da madrugada, Paulo Guerra, um plantão dos mais tranquilos no Instituto Médico Legal. Tivemos sim aqueles exames de corpo de delito, aqueles que são presos também tem que passar pelo IML para fazer aqueles exames e tal, Paulo, mas em relação à violência, nenhuma morte. Pois é, Peregrino, e aquela mulher que foi morta, que você divulgou ontem, depois os filhos dela foram presos, né, Peregrino, com armas e dinheiro e muitas drogas. Pois é, né, Paulo Guerra, lá no Lago Azul, como nós divulgávamos ontem, a arma é uma arma de grosso calibre, uma pistola, Paulo Guerra, tinha droga, celular roubado, e a polícia conseguiu prender aí esses dois que estavam entre esse material aí, Paulo, ilícito, essa arma também aí de grosso calibre lá no Lago Azul. Lembrando que homens encapuzados entraram na casa, chutaram a porta e mataram a mulher que estava no quarto com 4 tiros na cabeça. Peregrino vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Daqui a pouco, Paulo Guerra, voltaremos com essas e outras informações aqui no Jornal da Manhã. O Paulo deixando aí, interagindo com nossos ouvintes, vamos mandar um abraço especial, mas pedindo até muita paciência também, os moradores do Iranduba, das comunidades do Iranduba, de Manacapuru, todas as comunidades de Manacapuru, pessoal sofrendo aí com a falta de energia, mas sempre dando um jeitinho aí para ouvir o Jornal da Manhã, e vamos esperar que tudo possa voltar à normalidade o mais breve possível. Paulo Guerra. Tá bom, Peregrino. 5:57. A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social disponibilizou nesta quarta-feira a abertura de processo seletivo para preenchimento
de 161 vagas de emprego temporário em diversas frentes de atuação no estado. As inscrições são online e podem ser realizadas até às 23h59 do dia 9 de agosto. As vagas são para nível médio e superior e são para motorista, técnico agropecuário, engenheiro de pesca, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário, jornalista, estatístico e nutricionista. As trilhas sonoras das sagas mais marcantes do cinema nos últimos anos compõem o conceito Arte da Guerra, Sagas Fantásticas. Apresentado pela Amazonas Filarmônica, o grupo vocal dos corpos artísticos, a única apresentação acontece no próximo domingo às 11 horas no Teatro Amazonas, dentro da programação da série Encontro das Águas. Neste segundo semestre do ano, período de estiagem do Amazonas, o clima seco contribuiu para a propagação do fogo, aumentando o número de queimadas em todo o estado. Por isso é preciso fazer uso responsável do fogo. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, responsável pelo Comitê Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, controle de queimadas e monitoramento da qualidade do ar, alerta: provocar queimadas é crime e pode gerar pena de até 4 anos de reclusão e multa. De acordo com o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, número 9.605 de 1998, a prática é criminosa por poluir na forma de fumaça, além de causar riscos de incêndio para habitações, destruir a vegetação e poder causar a morte de animais. A penalidade é válida tanto para grandes queimadas, para desmatamento, quanto para pequenos atos como atear fogo em lixo doméstico ou em folhas no quintal. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus, distrito em Altazes. Paz, 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Mastop, no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. Um levantamento feito a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua revelou um retrato inédito do mercado de trabalho no interior do estado. As informações do primeiro trimestre de 2019 mostram que a informalidade no interior do Amazonas proporcionalmente é a maior do país. Os dados destacam outros indicadores da pesquisa voltados para o interior do estado. Além disso, apresentam um prox da informalidade, dando conta que existem no Amazonas 819 mil pessoas na informalidade, onde 380 mil estão no interior. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, e a representante de 3 marcas de cerveja fecharam ontem uma parceria para que a marca do aniversário de 350 anos da capital apareça em 12 milhões de latinhas das bebidas. A Polícia Federal concluiu a perícia no celular do ex-prefeito de Inhamudá, Mário Paulaim, do MDB, acusado de comprar votos para o então candidato a governador Wilson Lima, do PSC, nas eleições de 2018. A informação foi publicada pelo relator do processo no Tribunal Regional Eleitoral, Abraham Peixoto Campos Filho, em despacho nesta quarta-feira. A ação com pedido de cassação foi movida 9 dias antes do segundo turno pelos advogados do então candidato à reeleição, Amazonino Médio do PDT, e está embasada em material comprobatório de que Paulaim atuou para a captação ilegal de votos no primeiro turno das eleições. A quantidade de denúncia de violência doméstica contra mulheres passou de 13 mil somente no primeiro semestre deste ano aqui em Manaus, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Apesar do crescimento, especialistas da área acreditam que o atual cenário é positivo, pois a denúncia é uma arma importante para combater casos de feminicídio. De janeiro a junho de 13.042 mulheres foram vítimas de violência doméstica. No mesmo período do ano passado, o número de agressões chegou a 11.736. O levantamento indica ainda que no ano de 2018 foram 24.533 denúncias registradas. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, o TRT-11, realizará hoje e amanhã às 9h30 2 leilões públicos de bens penhorados avaliados em mais de 77 milhões de reais. Os leilões em 2 dias consecutivos darão prosseguimento ao calendário bimestral divulgado pela Seção de Astas Públicas, em que serão leiloados primeiramente os bens imóveis e no dia seguinte os bens móveis. Dentre os destaques está o complexo hoteleiro constituído de 3 imóveis da Ponta Negra e suas benfeitorias, incluindo móveis e utensílios como área
235,25 metros quadrados, avaliados em 60 milhões de reais, de propriedade da Companhia Tropical de Hotéis da Amazônia. O deputado estadual Sinésio Campos, do PT, participou ontem do segundo simpósio do Observatório da Região Metropolitana de Manaus, que ocorreu no auditório da Universidade do Estado. O parlamentar abordou sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI, relatando que o projeto tem o objetivo de fixar bases de atuação conjunta entre o estado e os municípios. Os 61 municípios do interior do estado vão começar a receber a segunda parcela do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas. O anúncio da liberação dos recursos foi feito pelo governador Wilson Lima na tarde de ontem, durante visita ao Careiro da Várzea, onde o governador entregou ajuda humanitária e inaugurou o primeiro sistema de purificação de água com tecnologia Salta Z naquele município. A Autoridade de Segurança Pública reforça o policiamento em Iranduba para coibir o vandalismo e ação de criminosos em meio às manifestações pela falta de energia elétrica. A reportagem é de J. Rai. O governador Wilson Lima determinou à Secretaria de Estado de Segurança Pública a tomada de providências para combater a ação de vândalos e de criminosos que vem agindo em Iranduba, aproveitando o ensejo das manifestações pela falta de energia elétrica no município. Ocorrências de assaltos, depredações de imóveis e veículos, agressões, ameaças a policiais e a moradores, além da utilização de menores de idade para promover desordem em vias públicas, foram relatadas ontem durante 2 reuniões do Gabinete de Gerenciamento de Crise. O prefeito Francisco Gomes, em sua fala, acusou grupos políticos adversários do seu governo de estarem incentivando algumas dessas manifestações. O Gabinete de Gerenciamento de Crise é composto por representantes da Defesa Civil do Estado e do município, secretarias municipais, Câmara de Vereadores, autarquias, Ministério Público, Polícias Civil e Militar. O comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Marcos Pires, afirmou que a PM está atenta e pronta para restabelecer a ordem em Iranduba. A Polícia Militar ela vai se fazer presente nas vias com a finalidade de manter a ordem pública, garantir a segurança da população de Iranduba e orientamos a população a que não proceda essas manifestações por conta de infratores que se acabam entrando nessas manifestações e cometendo crimes, perturbando a ordem pública. O promotor de Justiça Leonardo Nobre, titular da 2ª Promotoria de Iranduba, e o secretário municipal de Educação, Hamilton Gadelha, também recomendaram cautela à população. Que a população de bem da nossa cidade compreenda o problema que nós estamos passando e não saiam dessas casas, fiquem nas suas casas à noite, né? Manifeste de uma forma ordeira, de uma forma pacífica, né? Dentro da lei, procure o Ministério Público, procure os órgãos de proteção aos seus direitos, né? Porque a gente sabe que muitos adolescentes estão sendo utilizados por pessoas com outros objetivos e colocando até crianças nesses locais. A gente pede para que os pais conversem com seus filhos e não deixem isso ocorrer. Para suprir a falta de água no município por causa do apagão energético que já dura quase uma semana, estão sendo utilizados 5 carros-pipa e outros 2 entram em operação no dia de hoje. Grupos geradores estão sendo utilizados rotativamente para acionar bombas de sucção nas comunidades onde há poços artesianos. Outros geradores foram instalados respectivamente em Poços do Saai, outro ao lado do Conselho Tutelar no centro da cidade e ainda nos bairros Graça Lopes e Alto de Nazaré. O chefe do Departamento de Resposta e Suporte ao Desastre da Secretaria de Defesa Civil do Estado, Major Elcio Cavalcante, destacou o papel do governo do Amazonas nessa ação emergencial. O governo do estado, através da Defesa Civil do Estado, encontra-se presente aqui no município de Iranduba, bem como também presente no município de Manacapuru, somando esforços para que nós possamos minimizar as situações da falta de energia e falta d'água neste município. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h11 em Manaus, e as consequências do apagão que deixou sem energia elétrica municípios da região metropolitana de Manaus
desde o dia 19, serão debatidas em audiência pública pela Defensoria Pública do Estado nesta sexta-feira, a partir das 10 horas, na quadra do Centro Educacional de Tempo Integral Maria Isabel Desterro, lá em Iranduba. A DPAM integra a Força-Tarefa do Consumidor, que cobra providências da Amazonas Energia. O governador Wilson Lima recebeu ontem representantes de sindicatos dos trabalhadores da educação, saúde, segurança pública e do setor agropecuário para falar sobre as medidas que o governo está adotando para buscar o equilíbrio das contas públicas. Na reunião, o governador disse que determinou aos secretários que discutam com os servidores melhorias possíveis sem impactar a folha de pagamento, que já supera o limite máximo de gastos permitido pela lei de responsabilidade fiscal. No encontro com os sindicalistas, Wilson Lima afirmou que a lei complementar 198 de 15 de julho deste ano, aprovada pela Assembleia Legislativa, condiciona as revisões salariais à adequação dos gastos com pessoal à lei de responsabilidade fiscal e que a medida, embora impopular, foi necessária para evitar o colapso das contas do Estado, o que provocaria atraso nos salários de servidores e redução de serviços públicos em prejuízo a toda a população do Estado. Até que se encontre um equilíbrio, até que nós cheguemos ao percentual de 46%, que é o limite prudencial, não podemos dar qualquer aumento ou qualquer database nesse sentido. E isso é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, é uma recomendação da Secretaria Nacional do Tesouro. Ou nós fazemos isso, ou o governo não terá condições de pagar a folha de servidor público. O Wilson Lima disse ainda que todas as datas bases negociadas em 2019 estão mantidas e assegurou que os pagamentos dos servidores continuarão em dia. O governador afirmou que está tomando medidas internas para corte de gastos e também está revisando contratos e fazendo uma auditoria na folha de pagamento, além de trabalhar para realizar a reforma administrativa. Na próxima sexta-feira agora, vou reunir mais uma vez com o meu secretariado, que é para a gente poder diminuir mais gastos e ver onde é possível cortar. O momento é difícil, a economia no país não cresce e o estado do Amazonas é um dos primeiros a sentirem esse impacto da economia, uma vez que nós temos uma quantidade de empresas significativas no distrito industrial e a economia, o mercado, ele é muito sensível a todas essas situações. Agora 6h13 em Manaus. Os 3 irmãos do senador e ex-governador Omar Aziz foram soltos ontem após terminar o prazo vigente de prisão temporária de 5 dias. Amin e Mansur Aziz saíram do Centro de Detenção Provisória Masculino 1, CDPM, no início da manhã. E Murad Aziz foi liberto próximo das 17 horas, segundo afirmou a assessoria da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, CEAP. Os 3 são investigados na 5ª fase da Operação Maus Caminhos, que apura crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A esposa do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, Nesme Aziz, compareceu à sede da Polícia Federal em Manaus nesta quarta-feira para prestar depoimento. Deputados estaduais, federais e vereadores devem acompanhar de perto a visita do presidente Jair Bolsonaro a Manaus nesta quinta-feira, quando participa da primeira reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus de 2019. A reunião contará com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Além da reunião, Bolsonaro vai visitar o Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas, que recebeu o prêmio de melhor escola do mundo na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, às 9 horas da manhã. A 287ª reunião ordinária vai analisar 88 projetos industriais, sendo 26 de implantação e 62 de ampliação, atualização ou diversificação. Juntos, os projetos somam $626.917.000 em investimentos totais nos primeiros 3 anos de funcionamento das linhas de produção, com a geração de 3.545 novos postos de trabalho e previsão de faturamento na ordem de $3.605.000 no mesmo período. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial. Pronto, socorro, 28 de agosto. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes,
socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esse homem apanhou devido a se envolver em uma briga com um homem com quem ele já tinha uma rixa há muito tempo. Os dois não se gostavam e ontem resolveram partir pro pau. Ontem se degladiavam e por pouco um não morre com uma violenta paulada na cabeça. Vítima de agressão física também deu entrada no 28 de agosto, um homem com várias escoriações na cabeça e principalmente no rosto. As informações dão conta, ele não queria dizer, mas ele apanhou da própria companheira, uma mulher valente que mexeu no celular dele. Ela viu algumas conversas lá naquele aplicativo do capeta, o WhatsApp, aquele destruidor de família, o Zap que já causou aí muitas separações de casais que se amam, mas vai um mexer no Zap do outro, daí acontece a desgraça. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada também vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que esse homem apanhou em uma briga entre parentes a noite de ontem. Estava todo mundo reunido, daí houve um desentendimento entre dois cunhados. Um que namora com a irmã do outro, acabou havendo uma discussão e os dois foram pra peia e um deles acabou levando uma paulada e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Era começo da noite de ontem. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de uma estocada, de uma facada na barriga. As informações dão conta de que a facada aconteceu em um bar localizado na zona norte da cidade. Um homem entre a vida e a morte deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ele chegou no bico do urubu, o passarinho da morte já estava cantando. Assim cantava o passarinho da morte. Já estava pronto. O passarinho da morte já esperava por mais uma morte. Porém, os anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, os enfermeiros, os técnicos de enfermagens, os médicos agiram rápido e salvaram a vida desse homem. O passarinho da morte ficou só na vontade, sobrevoando a área do João Lúcio. Pronto, socorro, Platão Araújo. O Platão Araújo também é localizado no coração da zona leste da cidade. E ontem recebeu um homem vítima de bala. Ele levou tiros, foi atingido com os bombons da morte. Deu entrada no Platão Araújo entre a vida e a morte. Só que rapidamente foi atendido e também já não vai partir dessa para pior, graças aos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A difusora informara ontem em absoluta primeira mão que uma mulher foi morta dentro da própria casa no bairro Lago Azul. Homens encapuzados no final da madrugada chutaram a porta, arrombaram a porta, entraram na casa e viram a mulher dormindo. Sem dó e sem piedade, os assassinos encapuzados dispararam 1, 2, 3, 4 balaços na cabeça dessa senhora. Ela tinha 43 anos de idade. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia rapidamente entrou em campo, a polícia foi investigar o caso e os filhos da mulher morta a tiros foram presos, né, lá no Lago Azul. Segundo a polícia, após a denúncia anônima, uma viatura foi até o local e se deparou com a dupla que eles estavam aí com drogas,
arma, munição e dinheiro. Os filhos da mulher que morreu estavam envolvidos aí com ilícitos, estava envolvido principalmente com a questão do tráfico de drogas. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e mais de polícia, um fato macabro, macumba, magia negra, criança morta e um cenário totalmente terrível aconteceu no bairro do Tarumã no dia de ontem. Um feto do sexo masculino foi encontrado na tarde de ontem em meio a vários materiais usados em magia negra. Segundo a polícia, o corpo do pequeno garoto, do bebezinho, né, estava dentro de uma caixa de papelão, enrolado num pano branco em um terreno localizado lá no Tarumã. Conforme a polícia, os policiais da 20ª SICOM chegaram ao local, atenderam a ocorrência e o feto foi encontrado por catadores de materiais recicláveis, né? Uma cena macabra. A caixa com feto estava cercada por velas pretas que tinham formato de caveira. A garrafa de champanhe também foi encontrada, cerveja também, havia um caixa de fósforo e um cenário realmente macabro, um cenário terrível num ritual de magia negra que tinha um corpo de um bebê, um corpo de uma criança lá no Tarumã. Rapaz, esse negócio aí com magia negra é terrível, negócio até com criança, uma cena macabra no bairro do Tarumã no dia de ontem. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda de polícia, os policiais da Força Tática, policiais da ROCAM, em várias frentes no dia de ontem. A noite passada, os policiais da ROCAM, ao comando do Major Werner, fizeram aí mais uma vez várias incursões em bairros da cidade, em becos, e drogas foram apreendidas. A ROCAM vem batendo recordes em apreensão de armas. Mais de praticamente uma arma por dia, em média, é apreendida pela ROCAM. Parabéns aí ao Batalhão ROCAM, que completou essa semana 17 anos de muitos serviços prestados à sociedade. E mais, policiais da Força Tática, ao comando do Major Igor, mais uma vez apreenderam drogas, mais uma vez tiraram traficantes de circulação em grande ação dos policiais da Força Tática, presente em todas as áreas da cidade. Um quebra-mola que continua atrapalhando em muito a vida de motoristas e cobradores de ônibus e principalmente motoristas do transporte especial. É que no bairro Nova Vitória, nas proximidades da pista da raquete, tem um quebra-mola que lá já foram registrados mais de 100 assaltos. Já foi divulgado hoje aqui no Jornal da Manhã que o presidente do sindicato do transporte especial, William Nock, pede providências para que aquele quebra-mola, que haja uma solução para aquele quebra-mola, que se tire de lá ou coloque um semáforo ou outra coisa, porque os bandidos se aproveitam daquele local para cometer assaltos. A prova é que mais de 100 assaltos já aconteceram naquele local, principalmente a motoristas e passageiros do transporte especial. Deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Um homem vítima de agressão física. Ele apanhou com golpes de pau. As primeiras informações dão conta de que ele apanhou de duas mulheres, da esposa e da sogra. Ele estava de camaradagem com uma mulher lá de perto da casa dele. Os dois se olhavam, achavam graça, um quando olha pro outro. O homem, quando está apaixonado, vive achando graça pra mulher. Aí fica um achando graça pro outro. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a mulher dele desconfiou, ele estava achando muita graça pro lado da vizinha. Daí ela pegou, contratou um outro homem, um suposto galeroso da área, para dar um pau no próprio marido dela. E assim ocorreu. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e algumas pauladas. Se você anda achando graça, todo cuidado é pouco para não achar graça perto de sua amada. Uma mulher enciumada é capaz de tudo.
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra durante a noite e madrugada na cidade. E um resumo das últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um funcionário de uma empresa terceirizada que não teve o nome divulgado morreu e um outro ficou ferido após receberem uma violenta descarga elétrica. A vítima fatal foi eletrocutado. Tudo aconteceu na rua Dom Jackson Damasceno, lá no bairro de Flores. Eles estavam pintando o prédio quando de repente eles receberam uma descarga elétrica. Um morreu na hora, o outro ficou ferido lá em cima do andaime. Os outros que não tinham nada a ver com choque, não estavam nem pegando choque, quando viram o outro lá morrer eletrocutado, pegando choque, se jogaram do andaime, quebraram perna, quebraram o braço, assustados, se jogaram com medo também de morrer. Não estava nem dando choque, mas né, gato escaldado, os dois se jogaram de lá, de cima do andaime. Nós lamentamos aí profundamente a morte de um trabalhador que morreu quando estava trabalhando, quando estava suando aí para sustentar a sua família. Infelizmente morreu eletrocutado, né? E quem é o responsável por esse serviço? O contratante, essa empresa terceirizada tem que ser investigada, tem que pagar, tem que responder pela morte desse trabalhador. Se bem agora, né, com esse negócio aí das novas leis trabalhistas, vai ver que é o morto que ainda vai ter que pagar para a empresa. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma vítima de acidente de trânsito ocorrido na madrugada de hoje, sem maiores detalhes. O homem deu entrada em um pronto-socorro em estado grave. Sem maiores informações, os funcionários do SPA Danilo Correia atenderam muito bem a vítima. Só que ele estava bastante ferido, só que ele estava mais para lá do que para cá, infelizmente, e acabou morrendo. O carro-tumba do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo agora há pouco, sem maiores detalhes ainda, mas no que nós já podemos noticiar é que morreu sim uma pessoa vítima de acidente de trânsito na cidade. Aliás, o trânsito vem matando e matando muito, principalmente nas estradas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 5.028 acumulou. As dezenas sorteadas foram 09, 67, 68, 71 e 72. A quadra saiu para 92 apostadores, cada um vai receber R$5.733,21. A Loto Fácil, concurso 1844, sorteou as dezenas 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23 e 25. O prêmio acumulou 14 acertos, 577 apostas, cada uma leva R$1.384,46. E a Mega Sena acumulou no concurso 2172. As dezenas sorteadas foram 09, 24, 28, 37 43 e 57. A quina saiu para 73 apostadores, cada um recebe R$19.687,16. Vamos voltar às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini com outras informações. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, através dos nossos contatos, muita gente perguntando por que de muita rocã na rua, por que dos batalhões especializados estarem aí nas ruas da cidade, na Torquato Tapajós, ao entorno também do Amazonas Shopping. Paulo, já é a segurança, já é a movimentação de polícia que ocorre devido à visita do presidente Bolsonaro. Com isso, muitos policiais na rua, tem gente achando até que é a operação da polícia, mas não, Paulo, todo esse policiamento dá-se devido à visita do presidente. Paulo Guerra.
6h37, 6h37, é a segurança reforçada para a chegada do presidente Jair Bolsonaro, que vai participar daqui a pouco da reunião do Conselho de Administração da Suframa. Esportes. Nacional e Fast foram mal em jogos pela Copa Verde. O Nacional empatou em 1-1 com o Maitá do Acre e o Fast foi goleado pelo Ipiranga do Amapá por 3-0. Os jogos de ontem pela Libertadores. Jogando no Uruguai, o Internacional derrotou o Nacional por 1-0, gol de Paulo Guerreiro. O Atlético Paranaense foi surpreendido em casa pelo Boca Juniors e perdeu por 1-0. O grande fiasco da noite ficou por conta do time milionário do Flamengo, que foi derrotado pelo Emelec por 2-0. A torcida do Flamengo ficou revoltada com a atuação do time. No outro jogo, São Lourenço e Cerro Porteño empataram em 0-0. E hoje ainda pela Libertadores tem Grêmio contra o Libertad às 21h30. Na Copa Sul-Americana, o Botafogo perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. A Sul-Americana tem mais 2 jogos hoje. Às 21h30 jogam Corinthians e Montevideo Wanderers e Independiente e Universidade Católica do Equador. Além da derrota por 2-0 para o Emelec, o Flamengo vai voltar do Equador com um grande problema na bagagem. Depois de levar uma entrada dura, o meia Diego sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e acabou deixando o campo de maca. Depois da partida, o jogador seguiu para um hospital de Guayaquil para fazer exames mais detalhados que detectaram a grave lesão. De acordo com o chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tanuri, Diego precisará ser submetido a uma cirurgia. A seleção brasileira feminina já tem um novo comando. Após a decisão de demissão de Vadão, a CBF chegou a um acordo com Pia Sandage, sueca de 59 anos, que é bicampeã olímpica com os Estados Unidos e estava dirigindo a categoria sub-16 de seu país. A confederação irá fazer o anúncio oficial nas próximas horas e a treinadora terá no cargo uma atuação abrangente desde as categorias de base. Últimas notícias. Após vender mais uma parte das ações da BR Distribuidora e na prática abrir mão do controle da companhia e deixá-la nas mãos da iniciativa privada, outras ações da oferta secundária da BR serão lançadas hoje. Após o pregão, a Petrobras divulgará relatório de produção e vendas no segundo trimestre. Ontem, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta em sessão marcada pelo noticiário corporativo intenso com a BR Distribuidora entre os destaques positivos após a privatização da empresa. O Ibovespa subiu 0,4% aos 104.119 pontos. Começa a ser pago nesta quinta-feira aos trabalhadores da iniciativa privada o abono salarial PIS no calendário 2019 e 2020, ano base 2018. No caso do PASEP, que é pago para servidores públicos, o benefício vale para quem tem final da inscrição 0. Serão conhecidos hoje o resultado de junho do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED. Em maio foram criados 32.140 empregos com carteira assinada em todo o país. O saldo é resultado de 1.347.304 contratações e 1.315.164 demissões. Embora positivo, este é o menor desempenho para o mês desde 2016, quando houve fechamento de vagas. Em maio do ano passado foram gerados 33.659 novos postos de trabalho formais. O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, sobre o tema havia em abril 13,2 milhões de brasileiros desempregados. O Banco Central vai divulgar hoje o resultado de junho e a parcial do ano das contas externas. Em maio, a conta de transações correntes registrou um superávit de 662 milhões de dólares. No mesmo mês do ano passado, as transações correntes haviam registrado superávit de 900 milhões de dólares. A conta de transações correntes é formada pela balança comercial, comércio de produtos entre o Brasil e outros países, pelos serviços adquiridos por brasileiros no exterior e pelas rendas, as remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior. Trata-se de um dos principais indicadores do setor externo brasileiro. O Tesouro Nacional divulga nesta quinta-feira o relatório mensal da dívida pública de junho. Em maio, a dívida federal em títulos, que inclui os débitos do governo dentro do Brasil e no exterior, registrou um aumento de 0,31% para 3,890 trilhões de reais. Em abril, a dívida somava 3,878 trilhões. O Ministério Público do Trabalho apresenta nesta quinta-feira o Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, ferramenta digital que cruza dados públicos sobre trabalho em idade precoce. Entre as informações que serão disponibilizadas estão a quantidade de crianças e adolescentes que trabalham em atividades agropecuárias, os números de acidentes de trabalho envolvendo essa parcela da população, os principais agentes causadores de acidentes
acidentes e atividades econômicas que mais registram ocorrência com crianças e adolescentes de até 17 anos. Uma vacina contra o HIV será testada pela primeira vez no Brasil em mais 7 países da América e Europa em 2019. A equipe responsável por esses estudos, que integra o projeto Mosaico, anunciou que testará a vacina nos Estados Unidos, Argentina, Brasil, Itália, México, Peru, Polônia e Espanha. A chuva em Pernambuco deixou destruição em muitos locais alagados, 1.206 desalojados e 12 mortos, segundo o balanço da Coordenadoria de Defesa Civil. Governadores aliados do governo e da oposição avisaram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que aceitam discutir e apoiam a reforma tributária já em tramitação na casa. O texto apresentado pelo deputado Baleia Rossi tem como base as propostas do economista Bernard Ape. A comissão especial que vai analisar a proposta foi instalada em 10 de julho e a Câmara dará prioridade ao tema no segundo semestre, após concluir a votação da reforma da Previdência. O governo anunciou nesta quarta-feira mudanças na política para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e das cotas do Fundo PIS/PASEP. Os trabalhadores poderão sacar até R$500 de cada conta que possuírem no FGTS ativa ou inativa. Para quem tiver conta poupança, caixa, o depósito será feito automaticamente. Os correntistas que desejarem não sacar os valores deverão informar ao banco. Já os saques começarão a ser liberados a partir de setembro. A Caixa Econômica Federal, operadora do fundo, deverá divulgar um cronograma para essa liberação. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul confirmou que a Coreia do Norte lançou hoje 2 mísseis balísticos de curto alcance, um gesto que aumenta a pressão sobre a situação regional. Os lançamentos foram realizados às 5h34 e 5h57 no horário local a partir da Península de Rodô, perto da cidade de Wonsan, costa leste da Coreia do Norte, em direção ao mar do Japão, segundo detalhou a agência F, um porta-voz do Ministério da Defesa. Um dos projéteis viajou cerca de 430 quilômetros, enquanto o outro voou um pouco mais, de acordo com uma análise das forças dos Estados Unidos, detalhou um porta-voz. Um triplo atentado nesta quinta-feira em Cabul, no Afeganistão, causou pelo menos 12 mortes e deixou mais de 20 pessoas feridas, todas elas vítimas das primeiras 2 explosões que tiveram como alvo um ônibus com funcionários do governo afegão. A primeira explosão ocorrida às 8h10 pelo horário local foi perpetrada por um atacante suicida que explodiu um ônibus que transportava funcionários do Ministério de Minas e Petróleo que seguiam para seus postos de trabalho na capital, afirmou a agência F, o porta-voz da polícia de Cabul, O suicida dirigiu uma motocicleta e pouco após a primeira explosão aconteceu uma segunda no mesmo local. O advogado Ariovaldo Moreira afirmou na noite desta quarta-feira que o DJ Gustavo Henrique Ali Santo disse em depoimento à Polícia Federal que a intenção de Walter Delgatti Neto, apontado como hacker que invadiu os celulares do ministro Sérgio Moro e outras autoridades, queria vender ao PT as mensagens que obteve. Moreira deu as declarações após os depoimentos prestados por Gustavo Santos e pela mulher dele, Suelen Priscila de Oliveira, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde estão presos. Após a divulgação das declarações do advogado, o PT emitiu nota na qual afirma que o inquérito que apura a atuação dos supostos hackers para invadir o celular do ministro Sérgio Moro da Justiça se tornou uma armação contra o partido. Segundo o advogado Gustavo Santos, disse aos investigadores que ouviu essa versão do próprio Walter Delgatti. Esse Delgatti tem problemas psiquiátricos, segundo seu advogado. Os criminosos como o que tentou matar Bolsonaro, todos têm problemas psiquiátricos quando não viram evangélicos e já entram na cadeia com uma Bíblia na mão. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, manifestou-se na tarde desta quarta-feira em uma rede social para parabenizar o trabalho dos policiais e procuradores da República envolvidos na operação Spoofing. Na mensagem, o ministro também elogiou a atuação da Justiça Federal, que expediu os mandados de prisão contra os investigados e de busca e apreensão de provas e interesses ligados aos 4 presos. De acordo com Sérgio Moro, suspeito de fazer parte do grupo hacker são pessoas com antecedentes criminais envolvidas em várias espécies de crime. É outro trecho da mensagem publicada na internet. Moro afirmou que os suspeitos presos são a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas pelo crime. 6h51.
Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Saque anual do FGTS terá 7 faixas e quem tem saldo acima de 20 mil poderá retirar 5%. Folha de São Paulo. Juiz isenta Lula de parte das acusações em ação por benefício ao Odebrecht em Angola. O Estado de São Paulo. Desabafo de mãe que teve benefício suspenso no governo Temer é usado para atacar governo atual. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Guedes quer mudar regras do FGTS para destravar empossamento de recursos. Valor econômico. Saque do FGTS e PIS/PASEF elevará PIB em 0,35 ponto em 12 meses, prevê o governo. Estado de Minas. Polícia Civil apreende 400 quilos de maconha em Betim, na Grande BH. Jornal do Comércio no Recife. Número de mortos no Grande Recife após chuvas torrenciais chega a 11, ainda há desaparecidos. Fortaleza, Diário do Nordeste. Conselheiro tutelar tem prisão decretada por estupro de irmãs adolescentes. Ele está foragido. Porto Alegre, 0 hora. Justiça Federal aceita denúncia contra 15 alvos da Operação Egito. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Bolsonaro chega em meio a turbilhão do Amazonas. Em tempo. FGTS, injeção de 40 bilhões para aquecer a economia. A crítica. FGTS, estímulo à economia, sacos de R$500 a partir de setembro. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Messa convite. Os familiares daquela que em vida se chamou Emília Ferreira da Silva convidam parentes e amigos para a missa de 7º dia de seu falecimento, que será celebrada às 18 horas de hoje na Igreja de Nossa Senhora de Aparecida. Desde já, a família da senhora Emília Ferreira da Silva agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e piedade cristã. 24 horas de